O estudo da teologia é uma exclusividade protestante? Essa foi uma pergunta que eu recebi do Lucas Lima, que disse que só via postagens relacionadas a este assunto entre os protestantes. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Magneto, seja bem-vindo ao Catolicismo de A a Z e hoje eu irei responder essa pergunta. Antes de mais nada, eu agradeço ao Lucas por essa pergunta e pela oportunidade de esclarecer isso, de falar sobre este assunto. Em primeiro lugar, por que essa pergunta me é estranha? Por que essa pergunta me deixa intrigado? Primeiro que ninguém desenvolveu mais a ciência sagrada, isso é, a teologia, do que a Igreja Católica. Nenhuma outra instituição, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra igreja fez mais pela teologia do que a Igreja Católica. E é claro que aqui eu estou falando de teologia cristã. Uma segunda colocação é que o maior teólogo já vivo, que já existiu, é Santo Tomás de Aquino, um santo da Igreja Católica, um monge católico, um frade dominicano, que desenvolveu durante poucos anos de vida a mais extensa obra sobre teologia, que é a Suma Teológica. Tem uns 2 volumes dela aqui, não tem tudo porque é muito caro, não tem dinheiro para comprar isso tudo. E para não se dizer que isso é um costume que ficou no passado, o maior teólogo vivo ainda hoje é o Papa Emérito Bento XVI. Não existe nenhum outro teólogo vivo que produziu mais sobre a teologia do que Bento XVI, que antes de ser Papa era Joseph Ratzinger. Mas, pensando bem, apesar de todos esses pressupostos, essa pergunta ela não é sem fundamento, ela não é inusitada. É por isso que eu gravei um vídeo para responder ela e não simplesmente mandei uma mensagem respondendo a pergunta que foi colocada. A primeira coisa é que a frase "eu sou católico" hoje não implica em muita coisa na vida do sujeito. Isso porque as pessoas que se dizem católicas, em sua maioria, não buscam viver de acordo com o que está incluso nessa frase, de ser católico. É um fato tão grande que não implica caráter nenhum na vida da pessoa a frase "eu sou católico", que nós inventamos uma coisa que só existe no Brasil, que é o católico praticante. Inventou-se esse termo para separar o católico que leva a sério a sua fé daquele que diz que é e não se sabe exatamente o motivo. Porque quer dizer que é alguma coisa, não quer dizer que é ateu, aí diz que é católico. E mesmo entre os católicos dito praticantes, que estão na igreja, que vão à missa dominicalmente, e até mesmo que servem em alguma pastoral, o interesse pelas questões doutrinárias é pífio. Nós não vemos em nossas paróquias um movimento gigantesco de leigos que querem se aprofundar, que querem conhecer os fundamentos da sua verdade de fé. Nós não temos enxurradas de pessoas se perguntando sobre aqueles elementos que eles professam todos os domingos na missa, quando rezam o credo, para se aprofundar na sua fé. Inclusive tem gente que diz que Deus não quer o meu estudo, Deus quer a minha fé. É óbvio, mas como é que você vai ter fé em alguma coisa que você não sabe o que é, que você não sabe como funciona e que você não sabe por que a fé está naquilo? Deus quer a sua fé, mas se a sua fé é uma fé cega, ela não tem muito valor não, meu irmão. Se nós pegarmos conteúdo produzido por católicos nas redes sociais, por exemplo, é muito fácil eu criar algum tipo de conteúdo de um humor gospel, falando algumas bobagens ou zoando acontecimentos que acontecem dentro da vida pastoral. É muito fácil se viralizar. Mas quando se fala de conteúdo formativo a respeito da fé, a respeito da doutrina, a respeito dos dogmas, daquilo que a Igreja Católica ensina, o interesse é muito menor. É muito mais difícil esse tipo de conteúdo ser viralizado, ser enviado para outras pessoas. E nós temos na internet hoje diversos criadores de conteúdo que produzem bom conteúdo de formação católica, mas as pessoas preferem o oba-oba. E se você acha que eu estou falando muita besteira, pega 5 pessoas católicas que você conheça, coloca um protestante na frente delas, manda esse protestante fazer perguntas para elas sobre a sua fé e ver como é que elas se saem. É uma realidade triste, mas é verdade. Hoje, a expressão dizer "eu sou evangélico" diz muito mais coisa do que "eu sou católico". Não porque a fé protestante é melhor do que a fé católica, mas porque os protestantes buscam viver mais de acordo com a sua fé do que o que os católicos fazem. Eu não estou aqui colocando todo mundo dentro do mesmo bolo. Existem sim pessoas interessadas em estudar, em produzir conteúdo aprofundado com relação à sua fé, de levar a outras pessoas esse tipo de conteúdo. Eu acabei de participar essa semana que passou
de um congresso tomista, um congresso que trazia diversas formações, diversas conferências a respeito da teologia de Santo Tomás de Aquino. Isso é só um exemplo. Nós temos várias formas de se estudar de forma prática, acessível e entendível a doutrina. As pessoas não têm interesse mesmo. Então, para finalizar a resposta a essa pergunta, a teologia é uma exclusividade dos protestantes? Não, mas existe muito mais interesse em estudar teologia dentro da igreja protestante do que entre a alta gama dos fiéis católicos. Para mim não muda muita coisa não, porque a teologia protestante é cheia de equívocos, na minha opinião. Então, se você quer mandar alguma pergunta para eu responder nos vídeos, você pode mandar no meu WhatsApp, você pode mandar no meu Instagram ou no Instagram da página, que apesar de não ter muitos seguidores ainda, também pode mandar por lá, tá bom? Por esse vídeo é isso, que a paz e a graça esteja com todos.